Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Pergunto-me se há alguém que entenda a si mesmo, mesmo que eu esteja completamente seguro que nenhum cristão pode fazê-lo. Em mais de um sentido, grande é o mistério da piedade. O crente é um grande enigma para os que o observam. Ele não é julgado por ninguém. É igualmente um enigma para si mesmo. Não é surpreendente a frequência com que aparecem livros como Paradoxos Ortodoxos de Wiening e o Enigma do Crente, do bom Ralph Stein, pois se poderiam elaborar 1000 enigmas sobre o cristão, já que ele é um paradoxo do princípio ao fim. Assim como Platão insistia em dizer que cada indivíduo era 2 pessoas, assim podemos dizer enfaticamente sobre cada cristão que ele é 2 homens em um só. Com frequência, para ele mesmo, o homem mau em seu interior parece prevalecer, mas apesar disso, pela graça de Deus, não pode conseguir isso jamais, pois a vitória definitiva pertence à nova vida espiritual do cristão. Em cada cristão se adverte o que foi visto na Sulamita em Cantares, algo como a reunião dos acampamentos. O cristão nem sempre sabe disso quando começa a sua nova vida. Quando começa, sabe que é um pecador e que Jesus é seu Salvador. Mas conforme ele avança, descobre que é mais pecador do que pensava. Muitas surpresas o aguardam e algumas outras coisas que, se não estivesse preparado para elas, deixá-lo-iam pasmo, como se algo estranho estivesse lhe acontecendo. Pode ser que meu discurso sobre esse tema possa evitar que algum novo convertido se veja surpreendido por conflitos inesperados e talvez isso o ajude a resolver esta pergunta que surgirá em sua mente. Seria possível que isso acontecesse comigo se eu fosse um filho de Deus? Então queremos afirmar agora, existem 2 princípios em todos os crentes. O apóstolo fala da lei da sua mente e logo de outra lei em seus membros que se rebela contra a lei da sua mente. O convertido é um novo homem em Cristo Jesus, mas a velha natureza segue estando no seu interior. Em ordem cronológica, a primeira vida de um cristão é a natureza do velho Adão. Ele está ali desde o princípio, nasce da carne e com a carne, e segue em nós depois que nascemos do Espírito, pois o segundo nascimento não destrói em nós os produtos do primeiro nascimento. A regeneração enxerta em nós um novo e mais elevado princípio que há de destruir finalmente a natureza pecaminosa, mas o velho princípio ainda permanece e se esforça para manter seu poder. Alguns supõem que a mente carnal será melhorada, que será gradualmente amansada e santificada, mas ela é inimiga de Deus e não está reconciliada com Deus. E, na verdade, é impossível que isso aconteça. A velha natureza é da terra, terrena, e tem que ser crucificada com Cristo e sepultada com Ele, já que é, em suma, muito má para que possa ser medicada. Essa velha natureza vive em nossos membros, quer dizer, o corpo é o seu ninho e trabalha por meio do corpo. Há certos apetites em nós que são perfeitamente permissíveis e mais, que são inclusive necessários para a existência. Mas esses apetites podem ser levados muito facilmente a extremos pecaminosos. E então, o que é legal e reto se converte em um ninho do que é ilegal e indevido. É algo louvável que um homem busque prover para o seu próprio lar. No entanto, quantos crimes e quanta cobiça entram no mundo por culpa de uma indulgência desordenada por esse desejo. Um indivíduo pode comer e beber, e contudo, é por meio desses apetites que muitos pecados são iniciados. Quando se encontra em sua condição correta, o homem coloca um freio na boca dos seus desejos e os sujeita como se estivesse com um cabresto. Sua natureza superior governa seus apetites corporais, mas não sem um grande esforço, pois desde a queda de Adão, a máquina trabalha sempre e regularmente, e não é controlada apropriadamente pelo que deveria ser sua força governante. Tenho-me inteirado de alguns que professam sonhar com que o pecado esteja completamente destruído dentro deles, e que já não tenham mais tendências perversas, nem desejos maus. Não vou contradizer sua crença. Se for assim, parabéns a eles, e digo que desejaria grandemente que acontecesse o mesmo comigo. No entanto,
Tenho certa experiência com essa gente perfeita e geralmente me parecem as pessoas mais desagradáveis, vaidosas e insensíveis do mundo. E algumas delas têm se tornado hipócritas tão detestáveis que, por fim, dá-me medo gente que não tenha nenhuma imperfeição. Assim que tão prontamente me dou conta de que um irmão declara que viveu sem pecado durante longos meses, pergunto-me se seu vício secreto é a concupiscência, ou o roubo, ou a bebida, e etc. Mas estou seguro de que em uma ou outra parte existe um furo no barco. O pecado que mora na carne será debilitado na medida em que se fortalece o santo princípio do qual devo falar, e não deve ser tolerado ou isento em nenhum momento, mas devemos lutar contra ele e vencê-lo, e finalmente haverá de ser destruído em nós, por completo. No entanto, ele está ali, e o jovem cristão não deve ficar perplexo ao encontrá-lo ali. Quando nascemos de novo, chega à nossa alma a semente viva e incorruptível da palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Assemelha-se à natureza divina e não pode pecar porque é nascida de Deus, não tem nenhuma tendência a pecar e todos os seus apetites estão orientados ao céu e a Cristo. Nunca se rebaixa da sua elevada posição, sempre está aspirando ao céu. Tem uma inimizade mortal com a velha natureza, a quem irá destruir, mas como já disse antes, tem uma tarefa a cumprir. E é uma tarefa que, ainda com o auxílio da força divina, não será cumprida de imediato. É uma guerra que, quando parece concluída, tem que ser retomada com frequência, já que depois de largas e vitoriosas campanhas, o inimigo derrotado volta ao campo de batalha. Quisera eu agora que cada cristão tivesse a certeza de que tem dentro de si este segundo princípio. Pode ser débil, pode estar lutando para existir, mas ali está, meu irmão. Se você já creu em Jesus, você tem uma vida que odeia o pecado e que o conduz ao arrependimento quando cai nele. Essa é a vida que clama Abba Pai. Quantas vezes pensa em Deus e é a vida que aspira à santidade e que se deleita na lei de Deus. Este é o princípio nascido de novo, que não lhe permitirá estar em paz se acaso cair em pecado, que não encontra descanso, exceto quando recostado sobre o peito desse Deus de quem veio. Estes são os dois princípios que constituem um homem dual, a carne e o espírito, a lei da mente e a lei do pecado, o corpo de morte e o espírito de vida. A existência desses dois princípios em um cristão o obriga a um conflito tal como diz o texto: outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente. Em nós o leão não se deitará com a ovelha, o fogo não estará de bem com a água, a morte não conversará com a vida, nem Cristo com Belial. A vida dupla provoca um duelo cotidiano. Não estou seguro de que todos os jovens cristãos sintam, a princípio, o conflito entre a nova e a velha natureza. A vida cristã pode ser dividida com frequência em 3 etapas. O primeiro período é o do consolo, em que o novo cristão se reconcilia com o Senhor e seu principal ofício é cantar e anunciar o que Deus fez por ele. Quanto mais se experimentar disso, melhor. Depois, muito de repente, vem a etapa do conflito. Em vez de sermos filhos dentro do lar, transformamo-nos em homens e, portanto, devemos ir para a guerra. Debaixo da antiga lei, quando o homem tomava para si uma esposa ou edificava uma nova casa, estava livre de combater por um tempo. Mas quando esse tempo acabava, devia tomar seu lugar nas filas de combatentes. O mesmo acontece com o Filho de Deus. Ele pode descansar por um tempo, mas está destinado para a guerra. O período conflituoso se segue, e especialmente na velhice. Há uma terceira etapa que poderíamos chamar de contemplação, em que o crente passa a meditar na bondade do Senhor para com ele e em todas as coisas boas que lhes estão reservadas. Esta é a terra de Beulá, que John Bunyan descreve como localizada nas margens do rio e tão próxima à cidade celestial que se pode ouvir a música do céu do outro lado da torrente. E quando o vento sopra desse ponto, podem-se sentir os doces perfumes dos jardins dos bem-aventurados. Esta é uma etapa que não devemos esperar neste momento. Meu jovem amigo, na medida em que você seja débil e tenro no começo, pode ser que agrade ao Senhor protegê-lo das muitas tentações e das rebeliões da sua carne,
Mas as probabilidades são que, antes que passe muito tempo, você largue a sua harpa e tome a sua espada, e a alegria do seu espírito dará lugar à agonia do conflito. O pecado está em você, alojado em lugares secretos, ainda que não haja saltado sobre você como um leão sobre a sua presa. Talvez você tenha pensado: vou me sair melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Eu vou resplandecer como um santo brilhante. Mas a Bíblia diz: não seja louvado o que levanta a espada, como o que as abaixa. Lutas o esperam, e vejo sobre elas, de maneira que quando passar do estado de contentamento para o estado de conflito, possa confessar: antes que isso acontecesse, fui avisado disso, e portanto estou preparado. A razão da luta é esta: a nova natureza entra em nosso coração para governá-lo, mas a mente carnal não está disposta a abrir mão do seu poder. Um novo trono é instaurado no coração, e o velho monarca, destronado, deposto e obrigado a sentar-se em algum canto, diz: não vou tolerar isso, porque haveria de ser? Eu, que uma vez fui rei deste homem, fui deposto e obrigado a me esconder como se fosse um estranho. Vou recuperar o trono. Vocês sabem que o mestre John Bunyan, em sua Guerra Santa, que é uma alegoria admirável, descreve de que a cidade da alma humana é arrebatada de Diábulo. Porém, depois que a cidade foi tomada, nos cantos e becos dessa cidade se escondiam, como uma armadilha, certos súditos do Diábulo, que sempre estavam tramando e planejando para ver como poderiam recuperar a cidade, seja abrindo as portas na noite para deixar entrar seu antigo rei, ou espalhando o descontentamento entre os habitantes. Essa é a razão para a eterna contenda no interior de nossas almas. As velhas concupiscências estão proscritas e permanecem sob maldição, e corremos atrás de crucificá-las, mas elas se esforçam para recuperar o domínio. A carne vai esperar até que você esteja em um estado mental muito apático e se sinta muito seguro, e então se lançará sobre você com as suas fascinações perversas. Pode também haver um momento em que você passe por um grave problema e você se sinta a ponto de sucumbir, e então o diabo vem sobre você como um leão que ruge, esperando destruir sua fé. Ele sabe como programar a tentação, e a carne sabe como levantar-se em rebelião quando estamos descuidados e quando as circunstâncias que nos rodeiam conduzem ao pecado. Não podemos vigiar demais, pois a carne se rebelará em um momento inesperado. Podemos derrubá-la e pensar que conseguimos vencê-la, mas ela libera as suas mãos, rompe suas cadeias e dispara uma flecha em nosso coração. Você dizia: nunca irei irar-me, e enquanto se alegrava pela doçura do seu caráter, foi provocado rapidamente por alguém, e a sua ira o incendiou imediatamente. Não, disse, já não serei mais impaciente. E contudo, poucos instantes depois, você estava tão cheio de murmuração como sempre esteve na vida. Enquanto a carne não descansar na cova, o pecado não estará morto. E permita-me advertir-lhes que a carne poderá ser mais danosa do que nunca, quando parecer que não está fazendo dano nenhum em absoluto. Durante a guerra, os soldados e os mineiros que trabalham nas partes subterrâneas de uma cidade e os que estão em seu interior dizem: o inimigo está muito tranquilo, não estamos ouvindo nenhum rugido de canhão e não vemos nenhuma captura de habitantes de Malakoff. O que o inimigo pretende? Eles conhecem seu ofício suficientemente bem e estão colocando suas minas para dar golpes inesperados. Por isso, um velho teólogo costumava dizer que ele não tinha tanto medo de algum diabo como de diabo nenhum. Quer dizer, quando Satanás não tenta, dizer isso é a pior tentação. Deixar alguém em paz, entre aspas, tende a produzir uma putrefação seca na alma. Sobre seu sedimento repousou e não foi derramado de vaso em vaso, disse o profeta na antiguidade. E isso o disse com respeito a alguém que estava sob o furor divino. O estancamento é uma das piores coisas que poderia acontecer conosco, e então acontece que não estamos seguros nunca. Assim, queridos amigos, tenho-lhes mostrado que há um conflito no interior, e me permitam felicitá-los se é que há algum conflito. Os ímpios não conhecem essa guerra interna. Eles pecam e amam pecar, mas a graça de Deus está presente aí, onde há um conflito espiritual. Nós efetivamente pecamos, mas odiamos o pecado.
caímos em pecado, mas o odiamos e lutamos contra ele. E todo verdadeiro filho de Deus pode dizer honestamente que não há nada neste mundo que tema tanto como entristecer a seu Deus. Se estivesse morto no pecado, não teria nenhum problema a respeito. Mas essas pontadas internas de remorso, essas profundas emoções, esses amargos suspiros e clamores, esse grito de miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todas essas coisas falam de uma vida espiritual. Se bem conheço sua aflição, o parabenizo por senti-la, pois isso é um dos sinais que indicam um filho de Deus. Não esqueça de que nos homens regenerados há duas forças que se opõem e que o obrigam a uma guerra vitalícia. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vimos anteriormente como há um conflito no interior de todos os crentes, e eu felicitei a todos os que têm esse conflito, porque os ímpios não conhecem essa guerra interna. Eles pecam e amam pecar, como vimos, mas a graça de Deus está presente aí onde há um conflito espiritual. Nós efetivamente pecamos, mas odiamos o pecado. Caímos em pecado, mas o odiamos e lutamos contra ele. E todo verdadeiro filho de Deus pode dizer honestamente que não há nada neste mundo que tema tanto como entristecer ao seu Deus. Se estivesse morto no pecado, não teria nenhum problema a respeito. Mas essas pontadas internas de remorso, essas profundas emoções, esses amargos suspiros e clamores, esse grito de miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todas essas coisas falam de uma vida espiritual. Se bem conheço sua aflição, eu quero parabenizá-lo por senti-la, pois isso é um dos sinais que indicam um filho de Deus. Não esqueça de que nos homens regenerados há duas forças que se opõem e que o obrigam a uma guerra vitalícia. Mas agora queremos olhar para outra coisa. Observem o que Paulo diz: vejo outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. O que dizer disso? Alguém dirá: quer dizer que se o Filho de Deus peca, isso será um cativeiro para tal pessoa. O pecador pode encontrar prazer no pecado, mas você não, se é que você é um filho de Deus. Se você caísse em pecado, seria como um escravo, encarcerado em um calabouço horrível. Mas acaso a velha natureza sujeita os cristãos a um cativeiro? Sim, da seguinte maneira: primeiro, um cristão já se sente cativo só pelo fato da velha natureza se levantar em seu interior. Permita-me explicar. Suponha que a velha natureza lhe sugira algum pecado. Você odeia o pecado e o aborrece, e se deprecia por estar exposto a ser tentado dessa maneira. O simples feito de que tal pensamento tenha passado pela sua mente é um vislumbre para o seu espírito puro. Não cai no pecado, sacode a serpente, porém sente sobre sua alma sua viscosa substância. Não sabe que o que é ter um impulso muito violento até um mal cujo simples pensamento é detestável para você? Sua mente regenerada exclama: como, pois eu realizaria esse grande mal e pecaria contra Deus? Mas ainda assim a carne diz: faça-o, 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 e retrata sua doçura e seu prazer. Com toda a sua alma você enfrenta a tentação. Um suor frio brota na sua testa diante do simples pensamento de cair em uma transgressão tão imunda, e clama a Deus em oração. Mas, contudo, o cativeiro da sua alma é grande enquanto dura a prova e até mesmo por causa de sua simples lembrança. Você diz: temo ter flertado com a tentação. A isca não teria sido tão atrativa para mim se não tivesse algum consentimento da minha alma quanto a ela. Também você acusa o seu coração de loucura, dizendo: se bem que eu não cometi esse pecado, mas ainda assim tive um desejo por ele. Ainda que outros não pudessem o condenar e, na verdade, deveriam honrar sua abnegação, contudo, você se condena por qualquer grau de inclinação em direção equivocada e sente que a tentação o levou imediatamente ao cativeiro. Que diferença há entre uma mancha sobre uma coisa e uma mancha sobre outra coisa distinta? Alguém mancha com tinta a minha camisa, mas ninguém percebe a mancha.
Mas se derramassem uma gota de tinta neste pano branco, prontamente todos veriam. A velha natureza é como uma casa preta, muito escura, para mostrar uma mancha. Mas a mancha que vem de uma tentação que cai sobre o linho fino, branco, da nova natureza, nos atormenta muito. Vemo-la, ficamos aborrecidos com ela, clamamos a Deus para que nos livre dela. O simples trânsito da tentação através de uma alma regenerada a leva ao cativeiro. Um dia, estando em Roma, fiquei olhando uma grande fotografia muito bem tirada de uma rua e de um templo antigo. Nunca havia visto uma fotografia tão excelente, mas notei que por todo o centro da fotografia havia um rastro de uma mula e de uma carroça. O artista fez tudo o que pôde para tapar isso, mas ali estava o fantasma da carroça e da mula por todo o centro do quadro. Não digo que isso tenha arruinado a fotografia, mas certamente não ajudava para que ficasse mais bonita. Igualmente, muitas vezes, quando nosso coração está mais limpo e mostra melhor a imagem de Deus, por todo o espaço do lindo quadro aparece o rastro de uma tentação e nos afligimos. Um observador novato em matéria de arte poderia deixar de advertir a marca sobre a fotografia, mas um artista cuidadoso, com um elevado ideal, sofre ao ver sua obra desfigurada dessa maneira. O mesmo acontece com as manchas morais. O que um homem comum opina que é uma trivialidade, na verdade é uma grande aflição para o Filho de Deus de coração limpo, razão pela qual ele é levado ao cativeiro. Às vezes, o cativeiro de um cristão consiste na perda da sua alegria devido à rebelião da carne. Digo algo que estou seguro que muitos dos filhos de Deus que estão presentes conhecem. Vocês estão regozijando no Senhor e triunfam em seu nome. Mas pouco a pouco alguma corrupção luta para alcançar o domínio. Não se levantará, você diz. Você a derruba, mas ela se esforça, e você também se esforça. E na luta, parece que a alegria do Senhor, que era a sua força, é tirada. Um terrível sentimento o atormenta, o da presença da lepra na casa de barro em que você vive. E você está tão ansioso para eliminar a lepra das paredes que preferiria ver que a velha casa desmorona, virando pó, ao invés de viver onde o mal está tão próximo de você. Este espetáculo do pecado engrenado no seu interior é uma influência deprimente para a sua alegria. Quer cantar as maravilhas de Deus, mas a tentação vem justamente nesse instante. E tem que combatê-la, e o canto cede seu lugar ao grito de batalha. É tempo de orar, e você está em uma atitude de devoção. Mas de alguma maneira você não pode controlar seus pensamentos. Andam vagando por aqui e por ali, sob o domínio da carne. Meus pensamentos se assemelham com frequência a cavalos desbocados que destroçam irrestritamente os campos da minha alma. Na santa contemplação, você trata de concentrar seus pensamentos em um só assunto, mas não consegue. Muito provavelmente alguém bate à porta nesse momento, ou uma criança começa a gritar, ou um homem começa a tocar um órgão debaixo da sua janela. E como é possível meditar? Todas as coisas parecem estar contra você. Coisinhas externas que são amenidades para outros comprovam ser terríveis perturbações para o seu espírito, e o que faz com que outros sorriam faz você chorar, pois a carne se agarrará às preocupações mais mesquinhas para impedir que você entre em comunhão com o Senhor seu Deus. Desta maneira, ao arrebatar nossa alegria e nossa comunhão, a velha corrupção no nosso interior nos conduz ao cativeiro. Mas, irmãos, isso não é tudo, pois nem sempre escapamos do pecado real. Em momentos de esquecimento, fazemos o que gostaríamos de desfazer com todo gosto, e dizemos e falamos o que gostaríamos de desdizer com a nossa vontade. O espírito está disposto a ser perfeito, mas a carne é débil, e então a consequência para um filho de Deus é que se sente cativo. Cedeu aos traiçoeiros, e agora, como a Sansão, suas tranças foram-lhe cortadas. Sai para liberar-se como fazia antes, mas os filisteus estão sobre ele. Seu Deus não está com ele, e seria algo feliz se não perdesse seus olhos e não chegasse a moer no moinho como um escravo. Oh, quanta necessidade temos de vigiar e buscar a força no forte, pois esta velha natureza em nosso interior nos levaria ao cativeiro se pudesse e nos manteria lá. Mas eu quero concluir com uma reflexão, que esta guerra e este triunfo ocasional da carne fazem
com que ponhamos o olhar em Cristo para a vitória. O apóstolo pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E a sua resposta é: graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, estou convencido de que não há nenhum lugar tão seguro, tão apropriado e adequado para qualquer de nós quanto o lugar de um pecador ao pé da cruz. Li muito sobre a perfeição na carne e tentei obtê-la. Tentei também orar da maneira que suponho que um homem perfeito oraria, mas a teoria não resistiria a um exame crítico no que concerne a mim. Quando subi ao templo dessa maneira, com esse espírito, tentei orar. Encontrei um fariseu muito perto de mim. A uma distância muito grande, vi um pobre pecador batendo em seu peito e dizendo: Deus, sê propício a mim, o pecador. E percebi que ele se retirou justificado, enquanto eu seguia ali e o invejava. Não pude suportá-lo e voltei a meu antigo lugar a seu lado. Dei golpes em meu peito expressando o velho clamor: Deus, sê propício a mim, o pecador. Então eu também me senti tranquilo e voltei à minha casa justificado e me regozijando no Senhor. Amados, sempre que há um debate entre o diabo e eu, com respeito se sou um filho de Deus, tenho renunciado a buscar evidências em meu próprio favor ou a recorrer à minha experiência para demonstrar que estou em um estado de graça, pois esse astuto e velho advogado sabe mais de minhas debilidades do que eu, e muito pronto pode me superar com seus argumentos. Minha atitude constante é dizer ao acusador: bem, se não sou santo, sou um pecador, e Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Portanto, vou a Cristo e vou olhar para Ele novamente. O diabo mesmo não pode responder a isso. Vocês que são os de maior idade na vida divina, e falo alguns que têm conhecido ao Senhor durante os últimos 50 anos, estou seguro de que encontraram momentos em que nenhuma marca, evidência ou experiência vale um centavo para vocês como fonte de consolo. E vocês são conduzidos a adotar o simples recurso que recomendei a todos. Todos os que foram e são tentados. Será sábio viver de Jesus sempre. Comecem de novo ao pé da cruz, de onde começaram ao princípio, com o velho clamor, como diz o hino: nada em minhas mãos trago, simplesmente à tua cruz me apego. Essa é a maneira de vencer o pecado, assim como também de dominar o desespero. Pois quando a fé em Jesus regressar à sua alma, será forte para lutar contra as suas corrupções e obterá a vitória que nunca alcançaria se permitisse que suas lutas com seus pecados o distanciassem do seu Salvador. Recorramos então a Cristo, que nos dá a vitória, e enquanto mais vivemos, mais temos de louvar a Cristo. Vocês, novos na fé, não sabem ainda quão valioso Salvador encontraram. Vocês sabem que o encontraram, mas Ele é um Cristo maior do que o que vocês pensam que Ele é. Vocês estavam nus e Ele os vestiu, sim. Ele nos vestiu com a armadura que repelirá os dardos de nossos inimigos, do nosso inimigo. Vocês estavam famintos e Ele os alimentou, sim, mas Ele os alimentou com pão imortal e está nutrindo uma vida divina no interior de suas almas. Ele lhes tem dado a paz e vocês estão agradecidos por isso, sim, mas Ele tem dado uma paz que excede a todo entendimento e que guardará os seus corações e as suas mentes. Vocês dizem que é doce ter a Cristo consigo. Sim, o é. Mas quão doce será tê-lo consigo quando passar pelo fogo e não se queimar, quando passar pelas águas e essas não o afogarem, quando entrar no combate final e você não tiver medo. Oh, amados, podemos descobrir mais de nossas carências e seguramente o faremos, mas vamos descobrir mais da plenitude de Cristo que nos basta. A tormenta voltará, ainda mais terrível, mas o poder do timão para governar essa tormenta só se fará mais patente. O barco pode mover-se de um lado para o outro até que toda a madeira esteja a ponto de romper e partir o barco em dois. Mas, como diz o hino, Ele o preservará, Ele o governa, ainda que o barco cambaleie mais. As tormentas são o triunfo da sua arte. Ele levará a sua gente, o seu povo, de maneira segura, através do vociferante deserto e da terra seca. Não tenham medo, vocês que começaram a peregrinação divina, pois sua coluna de fogo os acompanhará. É certo que há dragões, mas com a espada do Espírito ferirão ao dragão, assim
como ele foi ferido no Mar Vermelho na antiguidade. Haverão de lutar com a morte, mas Cristo morreu e vocês sairão vitoriosos sobre o túmulo. Esperem o conflito, não se surpreendam quando ele chegar, mas com a mesma confiança esperem a vitória e anunciem-na antecipadamente. Tão certamente, como o Senhor os chamou a essa guerra celestial, ele os sustentará durante ela. Vocês cantarão do outro lado do Jordão aquele que os amou e os lavou dos seus pecados em seu sangue. Cantarão os louvores a Deus e ao Cordeiro no porto seguro dos bem-aventurados, na terra de lá, na habitação dos santos, onde descansam os cansados. Quisera Deus que essas palavras tivessem alguma relação com todos os que a ouvirem, mas temo que não seja assim. Que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Que Deus os desperte para que possam acudir apressadamente para Cristo em busca de misericórdia nesse mesmo instante, e então haverá gozo em sua presença. Amém, queridos? Amém.